Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:05, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Grande São Paulo pela rádio Trianon AM 740 e rádio Empreender AM 1520, em Santos pela rádio Universal AM 810 e também na Top FM 100,3. Você nos assiste pelas redes sociais, pelas imagens do Instagram e também do Facebook. Curta as nossas páginas, os nossos podcasts no Spotify e também no nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os convidados de hoje do programa Gente que Fala, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o otorrinolaringologista, doutor Levon Mkhitaryan Neto, pertence à Sociedade Brasileira de Rinologia e também pertence à Associação Brasileira do Sono. Doutor Levon, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Eu que agradeço, obrigado. Também conosco, aqui à minha direita, a professora de Educação Física, Josefa Uliana, ela é coordenadora do programa Idade Ativa da Academia Cainágua. Seja bem-vinda, Josefa. Muito obrigada. Boa tarde. E aqui à minha direita, ainda completando a mesa do programa Gente que Fala de hoje, Bernardo Sampaio, fisioterapeuta, ele é diretor regional Guarulhos, da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna, a ABR Coluna. Bernardo Sampaio, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, boa tarde. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Tema quente, hein, doutor Levon? O verão é a estação mais esperada do ano, mas a temperatura alta faz com que muita gente sofra na hora de dormir, causando desconforto e incômodo durante a noite e, claro, as consequências no dia seguinte. Isso porque muitas vezes o calor excessivo impede que os níveis mais profundos do sono sejam atingidos. Aí é aquele resultado, acorda e dorme, vira para lá, vira para cá. Não é isso, doutor Levon? Esses dias, agora já amenizou a temperatura, mas os últimos dias foi bem assim, né? Em que isso implica a qualidade do sono e essas consequências durante o dia? Essa pergunta traz em pauta o que a gente chama de higiene do sono, né? É um dos fatores mais importantes. Óbvio, se você tem um problema de sono, tomar um remédio e dormir, você vai dormir pelo efeito do remédio. Não é o ideal, você tem que dormir naturalmente, fisiologicamente. Existe uma coisa chamada higiene do sono. Bom, o que significa? Significa um horário para dormir, sempre o mesmo horário, procurar sempre deitar na cama no mesmo horário, a cama, o colchão, o travesseiro, a claridade, é proibido luz no quarto na hora de dormir. Até frestas tem que ser apagadas, não pode ficar. O organismo, o cérebro entende que está na hora de dormir se estiver tudo escuro. E nesse conjunto, óbvio que o clima, né? Então tem que ter uma temperatura agradável, nem muito frio, que você também não consegue dormir, e nem muito quente. Por quê? Você pode iniciar o sono, fase 1, 2, agora 3 e 4, que é o sono profundo, o organismo não deixa, o cérebro não deixa você entrar, porque tem alguma coisa que está atrapalhando. É um travesseiro que está mal colocado, está doendo o pescoço, o colega pode saber, vai falar melhor do que eu, uma postura na cama. Então, por exemplo, posição supina, dormir de barriga para cima é proibido, não dá. Então, esse conjunto é que vai fazer o indivíduo entrar na fase 3 e 4, que é o sono profundo, e chegar no sono REM, que é onde sonha, que é onde descansa realmente, para no mesmo horário acordar. Então, hora para dormir, hora para acordar. Agora, com a temperatura extremamente alta, algumas dicas são necessárias para essa higiene do sono acontecer, porque é muito difícil lidar com isso. Isso, então, por exemplo, óbvio, um ar-condicionado, se tiver um ar-condicionado no quarto, eu oriento meus pacientes sempre a 21 graus. A temperatura, não adianta baixar para 17, 16, você não vai aguentar. No meio da noite vai estar com frio. Ventilador, se tiver um ventilador, melhor, aqueles ventiladores de teto. Mas rebatido, não diretamente. Isso que eu ia falar. Então, indireto. E sempre tentar, se não for ar-condicionado, umidificar o quarto. Então, uma toalha, uma bacia de água, ele umidifica o quarto,
E o ventilador jogando esse ar mais umidificado, você sente um conforto melhor. E se for o ar-condicionado, lembrar sempre, não menos que 21. E como lidar, se não der certo, como lidar durante o dia com aquele sono excessivo diurno de uma noite mal dormida? Olha, muitas coisas são feitas, né? Então, ao que todo mundo vai falar e pensou provavelmente na coisa, tu encher a cara de café, tomar 1 litro de café. Só que não dá. Enfiar a cabeça num balde de água. Num balde de gelo. Não dá, porque o café, por exemplo, se o paciente tem um problema de refluxo, uma gastrite, um esofagite, já tomou muito café, já não vai dar. Existem medicamentos também que mantenham a pessoa acordada, que também são receitados, são receitas amarelas, para você terem uma ideia, quer dizer, não é uma coisa tão corriqueira, você receitar alguma coisa para ficar disposto. Josefa, você lida diretamente com o pessoal da terceira idade, esse pessoal sofre bastante com esse calor para dormir, como é que lida? O idoso, ele já tem uma característica que ele, à medida que vai envelhecendo, a qualidade do sono dele vai ficando prejudicada. Dr. Levon deve ser especialista nisso e deve saber. Eu tenho isso muito na minha rotina da academia, a reclamação deles de insônia, de dormir, e aí eles sentem também mais calor do que uma pessoa jovem, por exemplo. Eu não sei explicar para você, mas acredito que seja uma questão de alteração metabólica. Sim, de manter a temperatura, fica mais difícil. Exatamente, então eles têm muito mais calor e quando chega a essas temperaturas altas, fica mais difícil ainda para eles dormir. Sentem mais calor no calor e mais frio no frio, né? Sentem. E é muito engraçado porque vários terminam optando pela medicação para poder ter uma qualidade melhor de sono e outros passam, às vezes, a madrugada toda acordada, não conseguem conciliar o sono, e aí dormem de manhã, perdendo o melhor período da manhã para fazer atividade física, para caminhar, para tomar sol, eles terminam ficando na cama. Então, isso é uma coisa muito comum no idoso. E é muito perigoso também, nas altas temperaturas, o idoso desidratar, né? Quase remédio tomar água, né? O idoso fazer tomar 5 copos d'água por dia, você está mandando tomar um remédio, parece. Então, tem que tomar muito cuidado para não desidratar. Demais. Um pouco está sendo bonzinho, eles não estão muito. Mas já tomei, mas você tomou 1 copo, tem que tomar 4, 5 por dia. Bernardo, você é fisioterapeuta, nessa época de temperaturas mais altas à noite, são comuns problemas na questão física? Vira para lá, vira para cá, um torcicolo ali, outro ali, travesseiro mal colocado, é muito comum? Sim, você sabe que o doutor bem mencionou, né, a parte do travesseiro, do pescoço, isso influencia bastante na qualidade do sono, e uma noite bem dormida, uma qualidade do sono boa, a gente vai refletir em melhores, por exemplo, de problemas que a gente fala músculo-esqueléticos, ou seja, do corpo, né, então um atraso no sono, por exemplo, ele está relacionado diretamente com o aumento de dor, né, então a pessoa tem uma sensibilidade maior para a dor, com um sono reprimido, né? Então, com o calor acontecendo isso, tem uma tendência a potencializar alguns sintomas. Você já sofre um pouco de dor nas costas, por exemplo, né? Qual é a dor física mais comum que surge com a alta temperatura à noite, impedindo o sono? Eu acho que um pouco mais essa parte de tensão muscular por não conseguir dormir. Entendeu? Por não conseguir achar uma posição, aí começa a gerar uma tensão, começa a ficar mais rígido, começa a ficar se mexendo o tempo todo e não achar a posição, e aí vai gerando algum sintoma que, por hora, é momentâneo, mas que pode persistir. Uma dor que possa surgir, como uma dor que um problema que já existe e que pode se acentuar nesse momento. Pode se acentuar pela falta do sono, o corpo sente, ele fica como se ficasse um pouco mais sensível. Né, você tem uma dor, você passou o dia sentado trabalhando, você tem uma dor nas costas. O que você imagina? A hora que você for dormir, você vai descansar e vai levantar sem essa dor. E se você não dorme? É o que ele está falando, vai ficando. Então você fica uma coisa crônica, uma dor crônica. Aí, chama para o meu lado, a pessoa não dorme por causa da dor. É mais um fator para não dormir. Aí toma um remédio para dor. Muitos deles
tem outros efeitos, outros problemas, outras situações que pode manter acordado, tem estimulantes, outros têm relaxantes musculares, relaxa muito, e aí não respira direito. É complicado, então é muito importante. A gente tem linhas de estudos para dor crônica lombar, por exemplo, relacionadas à higiene do sono, relacionadas à qualidade do sono. O Bernardo, claro que é contraindicada a atividade física à noite, porque isso vai disparar o metabolismo, algumas substâncias que vão te deixar em vigília, então não é recomendável. Mas nessas noites mais quentes, dá para fazer atividade física à noite, até porque muitas vezes durante o dia está tão quente que não dá para fazer uma atividade física. Então, é melhor fazer à noite, a temperatura está mais baixa e é mais agradável. Sim, aí a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tempo que eu vou ter para dormir. Com o tempo que eu vou ter para descansar, para baixar um pouco aquela adrenalina, por exemplo, né? Para a gente conseguir fazer uma higiene do sono. Então, se eu conseguir regrar isso, eu consigo fazer uma atividade física à noite. Se der para fazer uma atividade física um pouco mais regrada, não de altíssima intensidade, talvez isso ajude também. O que você recomenda, Josefa, como professora de educação física, nessa questão? Eu acho que nessa época do ano, onde nossas temperaturas ficam muito elevadas, tem que tomar muito cuidado. Primeiro, com a roupa que você está usando para fazer atividade física, tem que ser uma roupa extremamente confortável. Hoje nós temos aí no mercado tecidos de excelente qualidade, para que libere essa transpiração durante a atividade física. O local onde você faz a atividade física é muito importante, que seja bem ventilado. Os idosos, eles têm uma coisa muito legal, que eu digo por ser a minha área, que é o fato de trabalhar na água, a hidroginástica. Então, isso libera muito essa questão do calor, uma atividade física extremamente adequada, numa temperatura extremamente adequada, que é a da piscina, né? Mas quem não tem essa opção e faz atividade dentro de uma academia com musculação, caminhadas nos parques, os aparelhos que hoje existem nos parques, o que ela deve fazer? Procurar sempre os primeiros horários da manhã, sempre com uma garrafinha de água do lado para manter a hidratação, ou no final da tarde, quando também a temperatura está um pouco mais amena, o sol já não é tão intenso. À noite, como o Bernardo falou, é contraindicado se você for fazer uma atividade de alta intensidade ou durante um período muito prolongado. Fazer 2 horas de atividade à noite é contraindicado, porque você vai interferir diretamente na qualidade do sono. Está no mesmo grau da alimentação à noite, né? Então, alimentação e exercício para deitar e dormir 4 a 5 horas depois. Doutor Levon, o senhor destacou a questão da higiene do sono, essa necessidade de eliminar toda e qualquer luz dentro do quarto, então até frestas, a luz do display do rádio relógio, enfim, qualquer tipo de coisa que possa incomodar. Mas tem gente que não se incomoda com isso, que dorme muito bem, pode estar uma banda de rock das mais barulhentas, que não vai ter nenhum tipo de problema. E tem gente que se incomoda ali com aquela luz piloto da TV, se tiver TV no quarto, né? O que determina essa sensibilidade? Então, é assim, dormir e acordar está diretamente relacionado ao hormônio. Então, a melatonina faz dormir, e tem um outro hormônio que faz acordar. Então, para que a melatonina atinja um pico ideal, quando começa ao pôr do sol, a gente começa a elevação da melatonina. É fato, todos nós aqui já passamos por isso, lá pelas 8h30, 9, 10 da noite, você tá já. Pescando. É nessa hora que você tem que ir para a cama dormir, porque a melatonina atingiu um pico. Aí, se você vai para o quarto e dorme em seguida, como você falou, não interessa se tá tudo aceso, se tem barulho, tá errado. Existe um período de latência para o sono e deve ser respeitado entre 20 a 30 minutos. Deitou e dormiu em 1 minuto está errado, deitou e dormiu em 2 horas está errado, tem que procurar um especialista, tem um período. Então, isso é uma coisa. Se tiver qualquer luminosidade, a melatonina não vai ser, ela tem uma tendência a não ser mantida no nível para deixar você dormindo. Por quê? Porque o outro hormônio que vai fazer você acordar, ele é liberado quando tem luz. Por que o organismo sabe que tem que acordar?
quando o sol tá raiando. Ah, tem organismo que não sabe que precisa acordar. Aí tem um problema também. Tem um problema. Mas o natural é isso, quer dizer, existe, se chama o ritmo circadiano do nosso organismo. Então, à noite dorme, quando sobe a luz, o sol aparece e acorda. É um hormônio que faz isso. Então, esse equilíbrio entre esses dois, essas duas colocações, né, essas duas liberações desses hormônios é muito importante. Se a gente prestar atenção no cachorro, é bem isso, né? É muito. O cachorro faz certinho, né? Faz. O meu cachorro lá, 9h30, ele já fica ali esperando eu mandar ele dormir. Ele vai e dorme. Não precisa nem mandar, já vai, né? Esse ciclo, ele altera à medida que a gente vai envelhecendo. Altera. E é a falta dos hormônios que provoca essa alteração. Isso. É assim, por exemplo, a criança tem muito mais melatonina e pouco, então ela dorme 12 horas. Tá. E precisa dormir. Quando você vai aumentando a faixa etária, por exemplo, após os 60 anos, vai diminuindo um pouco, mas fisiológico. Porque daí você podia falar, bom, então vamos tomar melatonina. Sim. Não vai adiantar. Tá. Não vai adiantar nada, todo mundo que já tomou fala que 2 dias resolve e depois não resolve mais. Por quê? Porque você não tem a falta da melatonina. Uhum. Você tem a melatonina. A não ser que você saia daqui, viaje vai lá para a China, aquele fuso horário, aquela coisa toda, aí você tem a falta da melatonina, precisa tomar. Mas na pessoa, a partir dos 60 anos, vai caindo um pouco esse nível. Então, não mantém aquelas 12 horas. O ideal seria umas 6 horas de sono. Gente, fazendo uma pausa aqui no nosso assunto, para conversar por telefone agora com a doutora Maria Delpilar Esteves, ela é oncologista. Maria Delpilar Esteves diz, ela é oncologista do Hospital São Luís Itaim, da Rede DOR. Boa tarde, doutora Maria Delpilar, tudo bem? Alô, doutora? Não ouve? Doutora Maria Delpilar, boa tarde. Não está na linha. Bom, algum problema aqui na nossa comunicação. Vamos seguir, depois a gente conversa com ela. Atividade física é importante em qualquer idade, principalmente para os mais idosos. Por isso, a Academia Cainágua criou o programa Idade Ativa, exclusivo a pessoas com mais de 60 anos, que é composto por 3 modalidades: ginástica na cadeira, hidroginástica e condicionamento físico. Atividades que buscam promover a melhora do equilíbrio, da locomoção, da autonomia nas atividades diárias, o fortalecimento muscular e até a socialização. Josefa, para aquelas pessoas que chegam à terceira idade, chegam aos 60 anos e que nunca fizeram nenhuma atividade física, a partir daí a atividade física é uma coisa? E para aquelas que já fizeram atividade física, a partir dos 60, a atividade física é outra coisa? Olha, porque quem nunca fez atividade física vai ter muito mais... Se quiser baixar o microfone aí, fica mais... Vai ter muita dificuldade na adaptação. Coordenação motora, equilíbrio, a própria concentração para a execução dos exercícios. Então, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer. Não é um impeditivo, muito pelo contrário, é um indicativo e um fator de qualidade de vida e saúde. Aquela pessoa que já fazia atividade física, ela com certeza vai chegar aos 60 anos com muito mais saúde, com muito mais qualidade de vida em termos de equilíbrio, em termos de força, de... coordenação motora de uma maneira geral e as habilidades físicas básicas do dia a dia que ela precisa utilizar. Então, é muito importante a atividade física para todas as idades. Mas quando você chega na terceira idade, como a gente diz, é imprescindível. Eu brinco com os meus alunos e eu digo para eles que a atividade física depois dos 60 anos, ela é tão necessária quanto escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, dormir, ter lazer. Porque vai trazer para ela uma qualidade de vida e uma velhice saudável, como a gente costuma dizer. Josefa, a gente já volta no seu tema. Agora, novamente, a oncologista a doutora Maria Delpilar Esteves Dias, do Hospital São Luís Itaim, da Rede DOR, ela conversa com a gente por telefone. Doutora Pilar, tudo bem? Oi, tudo bem, como vão vocês lá? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos falar sobre o impacto do câncer do colo de útero no Brasil e no mundo. Quais são os números? Bom, no Brasil nós temos mais de 16 mil casos novos por ano de câncer de colo de útero
E esses números são... E o câncer de colo de útero é a terceira causa de morte por câncer na população feminina no mundo. Então, o câncer de colo de útero é muito importante para o mundo todo, é um problema de saúde pública, e também é bom ressaltar que mais de 80% desses casos de câncer de colo de útero estão em países em desenvolvimento. Ele é uma doença mais rara nos países desenvolvidos e é muito frequente entre nós. E as medidas preventivas, é claro, a vacinação contra o HPV, entre as medidas. Sim. Das medidas preventivas, nós temos medidas gerais, que são as medidas que reduzem a transmissão de doenças relacionadas à atividade sexual. Então, é muito importante que, independente da faixa etária, as pessoas, por exemplo, utilizem preservativo, mas que elas façam regularmente as mulheres façam regularmente o exame ginecológico e que façam também o exame preventivo, né, o do Papa Nicolau. Mas o exame ginecológico, o exame de Papa Nicolau, na verdade, é um exame para diagnóstico precoce. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando em medidas que evitem o aparecimento da doença. E a medida preventiva mesmo que apareceu nas últimas 2 décadas foi o descobrimento, né, da vacina contra o HPV. As vacinas contra o HPV, a bivalente e a quadrivalente, elas protegem contra os tipos que estão mais relacionados com câncer de colo do útero. E no Brasil, o que nós temos disponível é a vacina quadrivalente. Na rede pública, a gente tem disponível a vacina quadrivalente. Ela protege contra o câncer de colo de útero e contra o condiloma acuminado, que são as verrugas genitais. Doutora Pilar, qual é o alerta que a gente deve fazer para que os níveis de vacinação, as metas de vacinação sejam de fato atingidas? Porque a gente sabe que tem muita gente que acaba abrindo mão, né? E é importante correr atrás da vacina e fazer a prevenção. Essa vacina já demonstrou, essa vacina está sendo utilizada há muitos anos, são muitos milhões de doses aplicadas no mundo inteiro, e os países que fizeram uma vacinação eficiente, então Austrália, países europeus e mesmo os Estados Unidos, eles conseguiram uma redução de casos de câncer de colo de útero, uma redução também de casos de lesões pré-câncer espantosa. Tanto é que a Europa e a Austrália já estão falando em erradicar o câncer de colo de útero. Então, vacinar tem se demonstrado muito eficiente. A melhor idade para vacinar é nas pessoas muito jovens, porque é a idade onde a gente consegue desenvolver mais anticorpos e esses anticorpos são mais duradouros. Então, a melhor idade para vacinar é dos 9 aos 14 ou 16 anos, que é a idade preconizada pelo Ministério da Saúde, tanto os meninos quanto meninas. Porque nas mulheres nós temos o câncer de colo de útero, mas nos homens nós podemos ter o câncer de pênis, câncer de orofaringe, então existem inúmeras outras doenças relacionadas, outros cânceres relacionados ao HPV. Então é muito importante que esses pré-adolescentes e adolescentes sejam vacinados para que quando se tornarem adultos eles estejam protegidos contra esse vírus. E eles não adquiram o vírus, mesmo que venham a ter contato com ele, que é a mesma lógica de qualquer vacina. Quando nós vacinamos contra sarampo, contra hepatite, eu estou desenvolvendo anticorpos para que o vírus não consiga proliferar no meu organismo. A vacina contra o HPV é a mesma coisa. Eu vou tomar a vacina para que eu produza anticorpos, para que, se eu tiver contato com esse vírus, ele não prolifere no meu organismo. Então, é muito importante que os pais levem os seus filhos para vacinar e que e que essas crianças tomem as 2 doses, né? Uma primeira dose e a segunda dose com 6 meses. Esse ponto que eu ia perguntar agora. Para a gente finalizar, doutora Pilar, são 2 doses, a segunda 6 meses após a primeira. Exatamente. Sim. Muito bem, obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações aqui no programa Gente que Fala, doutora
Maria Del Pilar Esteves Dias, e até uma próxima oportunidade. Tá. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Tá. Obrigado, até a próxima, doutora Pilar, que é do Hospital São Luís Itaim, da Rede DOR. Agora, voltando à nossa conversa, Josefa, aqui a gente tem, eu destaquei essas 3 modalidades, ginástica na cadeira, hidroginástica e condicionamento físico, é um conjunto para se chegar a um resultado completo. Sim. Não são situações isoladas aqui, uma coisa ou outra, é um conjunto. É um programa desenvolvido exatamente para que eles possam ter um completo treinamento e a atividade física dosada de acordo com as necessidades deles. Então, a ginástica de cadeira dura meia hora, eles fazem a atividade física sentados. Por quê a ginástica de cadeira? O idoso apresenta muito problema de coluna, problema de joelho, problema de tornozelo. Para eles fazerem uma aula de ginástica em pé, por mais que você coordene esses movimentos para que sejam mais lentos, mais orientados, vai chegar um determinado ponto que eles não vão conseguir ficar meia hora em pé. Então, a cadeira traz essa estabilidade de coluna, principalmente, essa adequação de altura para o joelho, e eles fazem toda a atividade ali. Isso não quer dizer que eles ficam ali sentadinhos só, não. Existem momentos em que eles saem da cadeira, fazem a atividade fora da cadeira, utilizamos equipamentos como pezinhos, bastões, bolas, elásticos, também nesta aula. Eles terminam essa aula de 30 minutos e eles descem para a sala do condicionamento físico, onde eles vão fazer um trabalho de musculação mesmo. Aparelhos, treinamento funcional, parte aeróbia com esteira, bicicleta, transporte, pista que nós temos na academia. Então, eles sempre trabalham 45 minutos ali na sala de musculação. Eles têm 15 minutinhos de intervalo e fazem 45 minutos de hidroginástica, fechando o programa do dia. Isso 3 vezes por semana. Você consegue fazer os seus alunos beberem água? Muito difícil, é o meu maior problema. Eu levei para os meus alunos recentemente uma pesquisa onde vários geriatras que trabalham em clínicas de atendimento, clínicas de repouso, residenciais de idosos, e eles contam os casos em que o maior problema que eles têm na casa de repouso, principalmente, é fazer o idoso tomar o líquido. Por quê? Eles se recusam. E aí o idoso apresenta uma confusão mental, que muitas vezes é diagnosticado erroneamente como uma demência, como um Alzheimer, quando na realidade ele só está desidratado, porque ele não bebe água, ou porque não toma água, uma infecção urinária muito grave, por não por falta de líquido. Adequadamente. Então, os meus alunos hoje, eu estou conseguindo que a maioria venha para a academia com a sua garrafinha de água. Ou eles terminam uma parte da atividade e eu encaminho para o bebedouro. Esse ponto que a senhora chamou a atenção é muito importante. Há uma confusão entre desidratação e sintomas de demência? Sim, muito. Mas, infelizmente, o doutor Levon pode nos auxiliar aqui. Há uma confusão. Um dos diagnósticos, dos sintomas do diagnóstico de desidratação na pessoa idosa é a confusão mental. Ele fica totalmente confuso. Que pode parecer Alzheimer. Pode parecer um monte de qualquer outra doença, qualquer outra demência. Exato. É só tomar... Aí, quantas vezes leva para o pronto-socorro, faz uma hidratação endovenosa, sai de lá pulando. Sai de lá normal, como se nada tivesse acontecido. Agora, idosos que possuem doenças relacionadas às demências, quando estão desidratadas, esses sintomas pioram ainda mais. A evolução da doença. A única restrição são nos cardiopatas. Né? Não pode tomar muita água também, porque daí dá uma sobrecarga cardíaca, mas tem que tomar água. Essa é a regra. Não muita, mas tem que tomar. Ô Bernardo, em que momento o fisioterapeuta passa a fazer um trabalho conjunto com o professor de educação física? Eu acho que é uma ligação intensa, né? Porque a qualquer momento. A qualquer momento. Ou em todos os momentos. Na verdade, em todos os momentos, né? Porque é muito comum. Bom, a pessoa idosa, ela tem
normalmente uma perda de massa magra, perda de massa muscular, rigidez ligamentar, rigidez articular, e com isso gera também desequilíbrio, né? Tem umas alterações, por exemplo, na marcha, alterações para levantar e sentar, né? Era até uma coisa que eu queria comentar, né, da progressão, como que é feito, né, da progressão do sentado, porque é de fundamental importância o físio estar junto, porque às vezes o idoso ele vai ter, às vezes, um desgaste articular, fala assim, a articulação está um pouco mais rígida, que precisa de um trabalho um pouco mais específico articular, aí o físio ele pode estar junto com o educador físico para a gente fazer esse programa e botar essa pessoa para movimentar. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante, até comentar aquela hora que você estava falando, que é assim, nosso corpo ele foi feito para movimentar, então não adianta eu tirar movimento dele. Né? Eu tenho que adaptar o movimento, adequar as necessidades, né? E fazer o corpo se mover. E aí, de novo, a água é fundamental nisso tudo, porque as articulações têm que receber água. Sim, uma boa hidratação global do corpo é fundamental para o funcionamento de todo o organismo. Né? Inclusive, a água ela pode ajudar vamos falar assim, diluir algumas substâncias, usar como mediador químico também de algumas substâncias do corpo. Né? Então, assim, é fisiológico. A fisiologia do nosso corpo depende da água. Quais os riscos de um paciente acamado não ter um trabalho de fisioterapia? Bom, aí são vários, né? Então, dependendo da condição desse paciente que está... Um paciente idoso. Um paciente idoso. Aí tem que ver se ele também está acamado por uma condição ortopédica ou uma condição neurológica. Né? Então, essas são duas coisas básicas. E aí envolve também a condição cardiorrespiratória. Então, a gente só tem que ver direitinho o caminho que esse paciente está seguindo e por que ele está acamado, mas de uma maneira geral, o imobilismo do paciente que está acamado pode gerar problemas futuros. Né? Então a gente tem também a parte de conservação da pele, o idoso tem a pele um pouco mais fina. Né? As escaras que surgem. Isso, há uma desidratação natural da pele, né, conforme a gente vai ficando um pouco mais experiente, né, então todos nós a experiência afina a pele, afina a pele, desgasta um pouquinho as pecinhas dentro do corpo, as engrenagens, e às vezes dói. É isso mesmo, exatamente isso. Bom, vamos falar agora da fisioterapia desportiva, uma prática da medicina do esporte que trata e recupera as lesões causadas pela prática de exercícios físicos dentro de uma modalidade esportiva. Seu objetivo é não apenas tratar, mas também prevenir as lesões causadas pelo desgaste excessivo das articulações e do tecido muscular. Por isso é voltada tanto para os atletas quanto para as pessoas que praticam esportes regularmente, não necessariamente atletas profissionais, ou seja, para quem não pratica nada... Para quem é sedentário, tem que ficar de olho nisso, tem que entrar nisso. Né? Então, a fisioterapia é uma profissão que ela está junto com a medicina, então a gente tem uma especialidade da fisioterapia que é a fisioesportiva, que caminha junto com a parte ortopédica, com a parte da medicina do esporte também, atuando também nessa parte de prevenção. Então, por exemplo, o cara vai começar a correr. Hoje em dia é muito comum a corrida, graças a Deus, né, que é muito comum a corrida, tirou muita gente do sedentarismo, né, mas o que a gente tem recebido bastante, a pessoa começa a colocar um volume de treino, né, começa a fazer uma intensidade que ela não está preparada. Então o legal é assim, vamos preparar primeiro e depois fazer a atividade. Aí nessa preparação tem em conjunto uma parte da equipe multidisciplinar, né, que é nutricionista, o médico, o educador físico e o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai entrar vendo, por exemplo, olha, qual o déficit, um exemplo clássico é o seguinte, qual o déficit muscular ou qual o déficit de movimento essa pessoa apresenta para a realização do gesto esportivo. Então, a partir disso, a gente vai fazer um programa preventivo ou então orientações importantes de como ele deve progredir o gesto esportivo dele. Ah, não, eu já tenho uma lesão. Bom, já tenho uma lesão, então eu tenho que entender como que aconteceu essa lesão, o porquê que ela tá aparecendo em determinado movimento. Geralmente atleta, ele tem a dor assim, não, é só quando eu arremesso a bola, só no fim do chute, ou só eu tô correndo antes de eu encostar o calcanhar no chão. Então eu tenho que entender no gesto qual fase está sendo importante para apresentar os sintomas. Então... eu destaquei aqui, Bernardo, que o objetivo da fisioterapia desportiva é não apenas tratar, mas também prevenir as lesões causadas pelo desgaste excessivo das articulações e do tecido muscular. Onde é que a fisioterapia tem atuado mais? São as duas áreas, mas é no tratamento ou é na prevenção? Porque o que a gente observa é que há uma negligência das pessoas em relação à prevenção. A gente pudesse falar uma coisa de gold standard, padrão ouro, né? A pessoa, é justamente isso que eu tô falando. Olha, eu vou fazer uma atividade, vou me prevenir.
quero ver se tem alguma alteração na minha biomecânica, sei lá, da corrida, né, nos meus gestos esportivos, se a minha musculatura está funcionando bem, né? Então o padrão hoje seria entrar com a prevenção, com atenção primária, seria para a gente não chegar na parte de tratar, mas na verdade é o inverso que acontece, né? Então a pessoa se machuca e daí vai procurar tratamento, ajuda, né? É porque a gente vê, é muito comum nos finais de semana, aos domingos, muitas corridas de rua, muita gente, como você destacou, ainda bem que as pessoas estão saindo do sedentarismo, então tudo isso estimula, e há necessidade de um trabalho de prevenção que muita gente não procura. Sim. Esportista de fim de semana, né? Esportista de fim de semana. Complicado, né? E essa parte, eu acho, hoje em dia a medicina está caminhando para uma situação chamada multidisciplinar. Por exemplo, eu não trato nenhum paciente meu, quase nenhum paciente meu, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos meus pacientes que eu trato de ronca-apneia, eu tenho fisioterapeuta, nutricionista e eu, juntos. Uhum. Tem que tratar os 3 juntos, senão a coisa não vai. Doutor Levon, quem faz atividade física tende a roncar menos? Atividade física, não pela atividade física, mas, por exemplo, você faz uma atividade física com que finalidade? 2. Saúde e estética. Sim. Hoje em dia não tem, todo mundo quer estar sarado, bonito, tal, então já não vai estar obeso. A partir dos 40 anos, aquela pessoa sarada é aquela que se curou de alguma coisa. Né? Mas a história por trás, tem uma história por trás. Então, hoje, um dos fatores de ronco é a obesidade. E o brasileiro está se tornando obeso. A gente olhava lá para cima e viu o americano e dava risada. Nós estamos na mesma situação. Cada ano que passa, o brasileiro está ficando mais obeso. Então, a atividade física, eu acho que entra nessa situação. Então, quem faz uma atividade física tem que estar preparado para isso. Então, a alimentação é específica, os exercícios são específicos, tal. Na minha situação, quando eu oriento o paciente a fazer atividade física para manter o que ele perdeu no peso, a respiração está adequada, e é óbvio que é uma situação que ele vai conseguir fazer isso se ele estiver dormindo bem. Tem muita gente que fala assim, mas ele é preguiçoso. Não, tem que perguntar se ele está dormindo bem. Se ele tem uma noite péssima de sono, que disposição ele vai ter quando acordar para ir para uma academia, para fazer uma atividade? Nenhuma. Está inteira, está querendo dormir só. Então, é o contrário. Então, tem que melhorar o sono. Quando ele estiver legal, eu tenho certeza que o paciente mesmo quer fazer uma atividade física, para manter tudo que ele ganhou de qualidade de vida. Em que medida o ronco é o principal, ou em que medida o ronco ele é responsável pelos problemas de distúrbios do sono? Então, o ronco é um alerta, ele é uma campainha, ele é uma coisa que fala assim, olha, tem alguma coisa errada. Porque não é para roncar. Existe sempre aquele paciente chega no meu consultório e fala, ele é levado pela esposa, normalmente, porque o homem ronca 5 vezes mais do que a mulher, e ele fala, não, mas o meu pai roncava, meu avô roncava, então ele acha que é genético isso aí, roncar. Não, imagina, isso não é, tem algum problema. Nesse universo, 90% dos problemas para trazer o ronco é problema nasal e obesidade. Por trás disso tudo está a apneia do sono, que aí é a coisa grave. Isso é que traz todos os problemas de não dormir para o indivíduo. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que param de respirar. A apneia do sono é você parar de respirar mais que 10 segundos. Eu tenho pacientes que param de respirar 80 vezes por hora. Numa hora, param de respirar 80 vezes. Quer dizer, param de respirar mais do que uma vez por minuto. Não dorme. Como que o cérebro vai falar, vou deixar esse cara dormir? Não deixa. Está sempre com isso, cronicamente vai trazer problema cardiológico, vai trazer problemas no homem, na libido. Isso é a apneia. Apneia do mas sono. Pode ter também outra doença. Ela leva a outras doenças. Ela leva a outras. Não, doença do sono. Doenças do sono tem a mais séria, é a apneia do sono, tem insônia e tem a parassonia. Insônia, por exemplo, o idoso tem muita insônia por falta de algum dispositivo, algum hormônio, dá para se tratar com medicamento. Agora, a apneia do sono é grave. Agora, juntando as especialidades todas da mesa aqui, a higiene do sono, que é aprendida com a otorrinolaringologia, e a atividade física aqui, com
o preparo todo do fisioterapeuta e da professora, isso tudo tende a diminuir os problemas do sono. Ajuda muito. O primeiro passo de uma pessoa que tem algum distúrbio do sono é tentar fazer tudo isso que eu falei, a higienização do sono. Porque o dia a dia hoje é muito maluco, né? O dia é muito corrido, então a pessoa já chega ligada no 220 à noite para dormir. Então tem que ter um horário, tem que ter uma cama legal, travesseiro legal, temperatura, tudo bonitinho. Doutor Levon, uma pergunta. O senhor tem, eu acho que nós, da área da saúde, da educação física, da fisioterapia, nós temos um quadro muito corriqueiro. O aluno vem para a academia, ele está totalmente debilitado, ele está obeso, ele está com fraqueza muscular, e aí a gente começa a fazer um trabalho, ele fica na academia por 3, 4, 5, 6 meses, ele melhora toda essa condição, e aí o que ele faz? Ele vai embora, porque ele acha que ele está ótimo e ele não precisa mais. Por mais que a gente diga para os nossos alunos, os pacientes da fisioterapia... Não tem alta, né? Não tem alta. Ninguém vai dar alta para ninguém. E outra, é assim, a atividade física, eu brinco com os meus alunos por serem idosos, eu digo para eles assim, gente, o que vocês preferem? Gastar com remédio ou gastar com a academia? Porque a academia já provou, ao longo dessa minha estrada aí, a academia já provou que os alunos que vêm para a academia tomando 20 remédios por dia, depois de 6 meses, eles estão tomando no máximo 10, quando eles seguem o treinamento orientado com frequência corriqueira e faz disso uma rotina na vida. Agora, aquele aluno que vem para a academia, fica 3, 4, 5 meses e vai embora, ele volta depois com muito mais debilidades. Eu não sei se acontece isso com o senhor. Nesse seu raciocínio, Josefa, quero apresentar um número aqui, eu vi vocês dois, a Josefa e o Bernardo. O Brasil hoje é um país caminhando para a velhice. Em 1960 o país tinha mais de 3 milhões de idosos, hoje são mais de 20 milhões. A gente está envelhecendo com problemas, com baixa qualidade de vida por falta de preparo, e aí é a questão física, não é isso? Sim, é a questão física. O sedentarismo, né? A gente... É impressionante, assim, hoje em dia, o próprio, vamos associar um pouco ao mundo moderno, né? Tá levando o ser humano a ficar sedentário. Só que esse jovem de hoje, vamos colocar na faixa etária entre 30 e 40 anos, mais jovem, daqui a 20 anos ele vai ter mais de 60. E se ele se mantiver sedentário, quando ele tiver mais de 60, ele vai começar a apresentar alguns problemas de mobilidade, alguns problemas importantes aí. Isso aí a gente vai até mais longe, né? Chega a ser um problema de saúde pública mesmo, de gasto público. Antes o vilão disso era o controle remoto. Hoje o controle remoto fala que ele não está mais sozinho, tem celular, tem um monte de outras coisas. É verdade. E o idoso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com idosos, há 20 anos atrás, o meu idoso era o aluno de 65, 70 anos. Hoje a faixa etária é muito maior. Um aluno de 93. É muito. Com uma vida, com autonomia. Sim. Então, daqui para frente, esse número de a alunos... A medicina está mantendo essas pessoas. Exatamente. Né? Medicina moderna. E o que vai acontecer? Esse meu aluno de 93, daqui a pouco eu não vou ter 1, 2, 3 alunos, eu vou ter 50 alunos com 85, 90, 90 e poucos anos. Então, por que é tão importante? Isso que o Bernardo acabou de falar, a multidisciplinaridade. Não dá para a gente fazer sozinho. Então, precisa do fisioterapeuta, precisa do médico, precisa do nutricionista e precisa do educador físico, para que a gente tenha um excelente resultado lá na frente. Pessoal, perguntas do público, do gente que fala. Doutor Levon, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta em que medida as amígdalas são uma defesa do organismo. É o seguinte, a amígdala sempre vem à tona isso aí. Ela tem uma função muito importante, ela tá relacionada com uma coisa chamada anel de Waldeyer, que é um anel onde tem a adenoide, que é a carne esponjosa, as duas amígdalas que a gente vê, e tem a amígdala lingual. Então, esse tecido linfóide é responsável pela produção de imunoglobulina A. Só que é o seguinte, tem até um certo período, então até os 4, 5, 7 anos no máximo, ele é produzido. Ela é importante nisso aí. Acima disso, se estiver trazendo problema, tem que tirar. Mas hoje em dia não se tira. Tira. É assim, o que mudou antigamente todo mundo. Eu, na minha faixa etária, 60 anos, acho que não tem ninguém com amígdala, porque era um negócio. Mas por que era? Não é porque tinha que tirar. Tinham 2 antibióticos na minha época, que eu lembro. Eritromicina
E sulfa. E a penicilina, o bezetacil. E se não a pessoa trazia tivesse cura, tomado né? tudo isso, ou não podia tomar, tinha que tirar a amígdala. Hoje tem um monte. Elas eram vistas como inimígdalas, né? E hoje tem um problema puxando a sardinha para o meu lado, a amígdala muito grande e faz roncar. Então tem que tirar. A criança atrapalha o sono da criança. Então eu nem pergunto se tem muita infecção. Tá dormindo, tá roncando, tá dormindo de boca aberta, tira. Dilatador intranasal resolve para o ronco? Nesses casos onde, como eu disse, 90% é nasal, é uma grande arma para ajustar isso aí. Mesmo que não corrija completamente. Mas a respiração noturna do ser humano é nasal. É proibido respirar de boca aberta à noite. Então, respirou pelo nariz, você já começa a corrigir muita coisa já. Marcos de Pinheiros pergunta para você, Josefa, a reposição hormonal masculina deve ser acompanhada de condicionamento físico? Olha, a gente tem aí uma questão muito séria, porque temos ainda uma linha médica que não concorda muito com essa questão da reposição hormonal. Hoje, alguns geriatras, eu falo sempre da minha área de atuação, que são os idosos, alguns geriatras já entenderam e estão aí lutando com essa questão da reposição hormonal masculina, porque é importante fazer a reposição hormonal. Porque da mesma forma que a mulher vai perdendo hormônios quando ela entra na menopausa e passa por todo aquele período muito desagradável, com os calores, as enxaquecas, os ressecamentos, o homem também passa, às vezes em menor ou maior grau, mas o homem também tem isso. Quando ele associa a atividade física com a reposição hormonal, o resultado é muito positivo. Bernardo, a Adriana do Ipiranga pergunta que tipo de danos na coluna um praticante de MMA está sujeito. Olha, aí a gente também vai longe, né? O MMA, bom, a gente está sujeito a dores musculares ou algum travamento articular, ou a gente pode ir até mais longe, às vezes pode acontecer uma fratura, né, na coluna, porque a gente está falando de um esporte de impacto. Existe como prevenir algumas coisas? Sim. Prevenir o impacto de fratura, por exemplo, não tem como prevenir, que é o trauma na hora da luta. Agora, um bom trabalho muscular, com um bom condicionamento muscular, trabalhar toda a parte de controle, envolvendo um pouco de controle motor, que a gente chama de propriocepção, mudanças de direção, isso pode ajudar a prevenir, por exemplo, as dores de origem muscular ou os travamentos articulares na coluna. A Helena do Guarujá pergunta para o Dr. Levon os cuidados com o ouvido que um aluno de natação deve ter. Primeira coisa, o aluno, né? Não, com todo mundo. Primeira coisa, por favor, não use cotonete. Talvez ela tenha alguma criança lá, provavelmente. Proibido usar o cotonete. Por quê? Existe o cerumen, que muitas pessoas chamam de sujeira. Tem uma sujeira no ouvido, eu já corto de cara, não é sujeira. Cerumen não é sujeira. É uma secreção importante para a proteção do ouvido. Aonde? Na hora de nadar, contra micro-organismos, contra corpos estranhos e assim por diante. Então, primeira coisa é não usar o cotonete. E, segundo, foi nadar. Saiu, ficou com aquela água dentro, tentou movimentos, pular, todo mundo pula, bate a cabeça. Não saiu, não faça nada, por favor. Não pega o cotonete para tentar tirar, você vai empurrar mais, vai machucar. Procura um especialista. É muito simples o tratamento. Em 1 minuto, eu resolvo isso aí. E a colocação de não usar o cotonete diariamente, esta é a proteção na hora de nadar. Doutor Levon, e aqueles... Tampão. Os tampões, que são indicados? Ajuda muito, principalmente na hidroginástica, né? Com touca. Com a touca de silicone. Para pressionar. Põe a touca de silicone, só que aí tem um problema. Por exemplo, o idoso, eu tenho vários pacientes que falam, mas doutor, mas eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando, a professora está falando. Eu já tenho um problema de surdez. Então, o que eu digo é o seguinte, venha no otorrino, a gente faz uma avaliação, não tem nada, vai fazer tua hidroginástica sossegada. Qualquer problema que tiver, volta. Não vai nadar, não deu ouvido. Depois volta aqui, a gente resolve. Se tiver algum problema, né? Uma dor é grave. Não, pô, não.
Natália do Morumbi, Josefa, ela pergunta os riscos para uma pessoa que resolve fazer exercícios por conta própria sem o acompanhamento de um profissional. É uma lista também, né? É uma lista muito grande. Por quê? Se a pessoa não tem conhecimento do próprio corpo, que é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, nas pessoas, elas não têm uma propriocepção, que é o conhecimento do seu próprio corpo, e ela resolve fazer a academia por conta própria, ela corre muitos riscos de fratura, lesões graves musculares, lesões graves na articulação, ligamentos, tendões. Então, eu diria, não faça. É preferível você sair para caminhar na praça do que você se meter a fazer qualquer atividade física sem um mínimo de orientação. Peça ajuda para algum amigo, para algum profissional de educação física, algum fisioterapeuta, que dê pelo menos uma dica do que ela deve fazer. Jamais fazer sem ter nenhuma orientação. Bernardo, a Valéria de Guarulhos pergunta por que atualmente os atletas de alto rendimento têm tantas lesões crônicas. Sim, aí a gente tem também uma questão, traz um abraço para Guarulhos, é onde eu estou morando atualmente, né? É onde eu instalei minha vida profissional lá também agora. É o seguinte, os atletas profissionais, eles têm que chegar num nível extremo do corpo, sempre. Então, sempre no treinamento vai chegar no extremo do corpo. Não tem como chegar a esse nível extremo sem gerar microlesões, por exemplo, seja na articulação, seja na musculatura. Então, e muitas vezes, o que tem alguns trabalhos mostrando que atletas profissionais somatizam muito isso por falta de resultado, ou muitas vezes não conseguem chegar ao resultado. Então, a gente tem um componente psicossocial no atleta também que é super importante. Não adianta a gente tratar somente a parte física, né? Então a gente tem essa parte física, né, que é a biológica do excesso, do acúmulo de treino gerar uma alteração no sistema musculoesquelético, na parte ortopédica, né? Então é comum o atleta falar, olha, não tem como eu treinar sem dor. É verdade, você trabalha com o pessoal de alto rendimento, né? Essa semana tem o Ironman aqui em São Paulo, tava trabalhando com o pessoal e o pessoal falou, tô treinando, tenho dor e vai ter sempre uma dorzinha. Então, é comum, não é que tá aumentando, é porque sempre o atleta profissional vai buscar uma demanda maior. E o corpo muitas vezes não aguenta, por mais preparado que ele esteja, né? Se você pegar, por exemplo, atletas de TV, sei lá, Djokovic do tênis, Nadal do tênis, ou... todos esses caras, você pode ver que tem o físio do lado, sempre. Sempre, né? Bernardo Sampaio, você está com a palavra, então a sua despedida, a sua mensagem para o nosso público, seus canais na internet. Legal. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, eu sempre gosto desse bate-papo, acho super produtivo, né? Quem quiser conversar comigo lá nas redes sociais, quem usa o Instagram é @Bernardo San, é o meu pessoal, ou onde eu posto bastante conteúdo legal, referência à coluna, é @ITC Guarulhos no Instagram, e no Facebook é ITC Vertebral Guarulhos, tá? É isso. Josefa, sua palavra final, sua mensagem para o público, seus canais. Em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, me senti muito lisonjeada, foi uma delícia o nosso bate-papo. Quem quiser mais informações, estou lá na Academia Cai na Água, no Morumbi, tenho o Instagram Amapola 2001, qualquer dúvida que tenham pode me perguntar, Facebook Juliana, podem me procurar também, e nos visitem. Teremos imenso prazer em recebê-los lá na academia. Muito obrigada. Doutor Levon, sua palavra final, seus canais. Eu sempre agradecendo, é uma satisfação estar aqui nesse programa. Os ouvintes podem tirar alguma dúvida, eu tenho um site, que é o site doronco.com.br, e tem lá também todas as indicações de Instagram também, e é isso. Muito bem, um agradecimento então aos participantes de hoje, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o otorrinolaringologista, o Dr. Levon Mectarian Neto, a professora de Educação Física Josefa Uliana, o fisioterapeuta Bernardo Sampaio. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.